Fala, tropinha. Beleza? Moraes aqui trazendo mais um vídeo. Voltando, né, tropa? Tô aqui jogando um Rocketzinho, conversando com vocês, né? Hoje eu vim falar da prova da iPhone, né? Aconteceu já há um tempo atrás, eu que demorei a gravar esse vídeo. Montei aí uma resolução maneira aí, pô, pra quem quiser dar uma olhada. Resolução comentada. Eu fiz assim, se eu não me engano, na segunda/terça-feira, depois do domingo da própria prova, né? Então, como não saiu o gabarito oficial, eu também não vi muita coisa na internet, que eu não quis ver mesmo. Então eu marquei aí o que eu acho que pode ser anulado e tal, mas enfim, né? Acredito que quem viu já viu isso, já fez recurso. E cara, eu sou alguém que já fez a prova da iPhone aí 4 vezes seguidas, eu acho. Essa e mais 3 passadas. Então, pô, já vem tempo aí que eu venho fazendo a prova da iPhone. Nunca foi objetivo, né? Então eu fazia por fazer, todo ano eu sempre fiz que eu gosto de fazer e tal. Então eu tenho uma percepção já da prova há uns belos anos, né? O primeiro ano que eu fiz, a dificuldade era só em inglês. O segundo ano foi a vez que física começou a vir pancada. E assim foi seguindo, né? Nesse primeiro ano que a física veio pancada, o inglês veio tranquilo, que eu lembro. Veio mais tranquilo, bem mais tranquilo mesmo. E já a física veio pancada, matemática ainda veio maneira, veio normal assim, como era antigamente. Prova mais direta, mais rápida de se fazer, né? Não é igual hoje em dia. Português geralmente sempre vem muito fácil, muito tranquilo. Diferente desse ano, né, que inglês veio com texto esquisito, né? Aqueles tipo de texto que tu fica em dúvida de qualquer coisa que tu seleciona. Pelo que eu sei, pelo que me falaram aí de amigos lá dentro, é o último ano que esse professor de português faz a prova e ele queria dar uma aloprada na prova e fez isso aí, né? A iPhone não tem média, então vai jogando aí o que quiser e Brasil, né? Outra coisa engraçada que me contaram também sobre a questão de física, né? Porque ficou difícil, é que o professor, um dos professores que faz a prova, assim, o principalzão, assim, ele viu a correção de um curso online aí, um curso online famoso aí, e ouviu o professor dizer que a prova era fácil, que era banal ou coisa do tipo, e ele simplesmente resolveu dificultar a prova no nível extremo por justamente não ter média e tal. E é isso, ficou do jeito que tá até hoje aí, com as questões meio alopradas. E assim, especificamente sobre esse ano, a prova de inglês ela deu uma facilitada. Vieram só uma pergunta, né, daquilo de verdadeiro ou falso, que geralmente é o que mais dificulta, e as interpretações muito específicas, né? Às vezes tu entende o texto, mas as alternativas tem um monte de palavra que você nunca leu na vida. Teve esse ano também, né, mas bem menos do que os 2 anos anteriores, por exemplo. Veio uma prova mais fácil, porém ainda difícil, prova de iPhone, normal. Português deu aquela dificuldade, então quem sentiu, assim, tava fazendo um pouco mais, sei lá, em simulado, e na prova deu um pouco menos. Próprio do ano, né, que veio uma dificuldade a mais, ainda mais aquele texto subjetivo da vida, né. Em relação à matemática, manteve, assim, em relação ao ano passado, uma prova, pô, muito trabalhosa. Não é nada daqueles tipo de questões pique escola naval que, pô, tu tem que tirar uma ideia da caixinha que você nunca viu, ou sei lá. Em questão conteudista, né, não teve nada surreal, assim, nossa, agora eu preciso aprofundar nível ITA pra fazer iPhone. Eu não acho que seja isso. É só uma prova realmente mais trabalhosa, muita conta. Exemplo da questão de matrizes, que era muita conta. Exemplo da própria questão de PA, né? Pô, PA, não teve nada revolucionário, era PA. Só que era muita conta, você tinha que fazer um monte de relação até você chegar no que a questão tava pedindo, né? Então, era um problema e tal. Eu acho que a questão que teve uma dificuldade de conteúdo, assim, a mais... Pô, eu acho que, cara, sinceramente, assim, nenhuma, assim, que tu precisava tirar uma ideia muito revolucionária. Acredito que nenhuma de matemática teve isso. Aí, em relação à física, quando a gente olha pra física, veio uma prova bem mais fácil, assim, do que o comum dos anos anteriores, né? Não que tenha sido fácil, né? Ela só veio mais fácil do que as anteriores, porque não teve aquelas questões de mecânica aloprada. Mesmo, sei lá, você sabendo fazer, tu ia ficar 2 horas fazendo conta matemática na questão, né? Não teve isso. Eu acho que, se eu não me engano, não teve nenhuma questão de física que pedia cálculo, igual o ano passado teve. Em geral, não teve muitas questões, assim, extremamente grandes. Teve, claro, as questões não estavam, assim, grandes, né? Então dava
pra fazer algo assim. É o que eu senti assim, corrigindo e tal. Eu tentei dar uma boa avaliada lá em questão de ser médio, fácil, difícil, trabalhoso, tempo de prova, né? Eu tentei dar uma medida lá, né? Eu fazendo a prova assim do que eu acho que seria o bastante, o necessário pra fazer. Aí eu lembro que matemática deu assim, fazendo assim, deu 2 horas pra fazer a prova, e física deu um pouco menos, 1h40, assim, né? Pô, bateu o olho, leu, entendeu, fez os cálculos, não errou conta, tipo isso, né? Exemplo, eu lembro que a questão de como é que é? Determinante lá, do determinante. Muita gente sabia fazer e falou, ah, pô, essa aqui eu vou garantir, mesmo que é muita conta, eu vou fazer. Vou demorar, mas vou fazer. Só que aí, pô, errou uma conta lá e vacilou e perdeu a questão e perdeu um tempão nela, o que, pô, já desbalanceia a prova toda, né? Então, a dica principal, cara, hoje em dia, pelo menos na iPhone, esse tipo de coisa é, cara, busca minuciosamente as questões rápidas. A questão pode ser até um pouco mais difícil, mas se você sabe que ela é rápida e tu sabe o caminho, cara, foca nisso. Nem pensa matemática, física, qual que eu começo ou coisa assim. Só busca o que tiver menos conta pra tu fazer e que você, pô, bate o olho ali, vai saber fazer, tem uma ideia mais ou menos. E cuidado com bagulho de conta, cara. Tenta se organizar na prova. Eu tenho a mania de usar as canetas de outras cores, né? Só pode azul e preto, mas aí eu tento mesclar bem o azul e preto ali pra me ajudar a não confundir nada da questão, né? Pra deixar bem separadinho, eu tento deixar reto. Uma parada que eu uso é a caneta como régua ou a minha identidade como régua. Porque o que eu faço? Eu comprei tipo um plásticozinho que envolve a identidade, um acrílicozinho, e daí eles sempre falam pra deixar ali a identidade na mesa, né? Pelo menos no iPhone, e eu consigo usar aquilo ali de régua. Mas quem não tiver isso, dá pra usar a caneta. Às vezes, pô, tu compra uma caneta só pra isso, uma que seja boa, reta, sei lá, e daí eu utilizo ali pra tentar deixar bonito, pra não errar conta. Pô, grava a tabuada, pelo amor de Deus, saber bem a tabuada pra facilitar as contas, conta de cabeça, saber abrir os números pra fazer a conta mais rápido também, esse tipo de coisa, né? E, cara, em geral, a minha opinião é isso. Se tiver interesse em ver uma parada mais aprofundada, dá uma olhada aí no PDF, eu vou deixar aí na descrição, nos comentários, seja onde for aí, um drive lá que vai ter a minha resolução, né? Lá no PDF bonitinho do jeito que eu escreveria, enfim. E, cara, qualquer coisa aí, gente, deixa um comentário aí, conversa comigo, chama lá no Discord, Instagram, qualquer lugar aí, eu vou estar pá pra responder qualquer dúvida que seja, né? Esse vídeo não é de dica pra estudar exatamente pra iPhone ou como eu faria. Se quiserem, eu posso gravar um vídeo em outro momento aí, mas em geral é só pra comentar mais da prova, né? Em geral, assim, deixar aí minha resolução. É legal ver, assim, ter uma ideia, né? E agora, pô, pra quem passou, show de bola, parabéns. Pra quem não passou, cara, já tá na hora de voltar aí, a gente fala semana 0 aí, né? Começar o quanto antes aí, pra próxima prova. Focar em entender por que errou, se era conteúdo, se era dificuldade, se foi tempo de prova. Você tem que identificar seus erros aí, beleza? Pra que na próxima prova dê tudo certo. Então, fica aqui, um abraço aí pra geral, um beijo, tamo junto, falou! E rapaziada, pra quem quer uma preparação de excelência, recomendo aí o curso que eu utilizo, Estratégia Militares. Então usa aí o cupom MrMoraes01, que você vai ter um adicional de desconto em qualquer pacote da iPhone ou outro que você deseja, né? Você vai contar aí com um banco de questões de mais de 100 mil questões, vai contar com cursos, LD interativo, videoaula, redação infinita, você pode mandar quantos você quiser, você vai poder entrar em sala VIPs, que são salas de monitoria para você tirar dúvida, para você conversar com o professor. E é isso, deixa aí a minha recomendação, tamo junto. Tropa, voltei aqui só pra avisar que eu venci a partida, tá? 9x4, beleza? Pra quem tava olhando aí, é isso, tamo junto. Ah, se inscreve no canal aí, deixa um comentário aí, mano. Compartilha aí com a rapaziada, tamo junto, valeu.